Filipenses 4, 10, 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Querido e amado Deus, quero mais uma vez pedir que o Teu Espírito Santo conduza o aprendizado e a ministração da Tua palavra neste lugar. O Senhor que sonda todos os corações aqui presentes. Pai, não permitas que algo que estiver no coração de alguém possa atrapalhar o entendimento na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito conceda a cada um compreender o que precisa compreender para o alimento da sua alma, pois para isso vieram aqui, para receber do Senhor a porção deste dia. Sempre pronto. Uma poesia de uma música popular brasileira, composta pelo Erasmo e Roberto, diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Ainda tem gente arriscando a música aí. É assim mesmo, irmão. É preciso saber viver. Agora, irmãos, estar sempre pronto é impossível. É impossível estar sempre pronto. Mas existe algumas coisas que é possível que nós façamos. E diz assim o apóstolo Paulo: em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Isso significa assim: eu estou ensinado, eu estou experimentado. E queridos e amados irmãos, neste exato momento você está tendo uma aula na tua vida, e não estou falando só dessa explanação aqui da palavra de Deus, não. Nesse exato momento, na tua vida particular, você está tendo uma aula de algo que Deus quer que você aprenda, e Ele espera que você não perca o aprendizado que você vai precisar ter para dar prosseguimento à tua vida, porque, como diz a Bíblia, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? E nesse exato momento, a situação em que você está vivendo, ela traz para você um aprendizado de muito valor. Porque sempre pronto, é impossível estarmos, mas estarmos sempre aprendendo é possível. Amém, irmãos? É possível estar sempre aprendendo. Você veio aqui na casa do Senhor hoje, e Ele quer que você entenda que no teu cotidiano, se você é uma pessoa que está desempregada, Deus está te dando uma lição
no teu desemprego, nesse exato momento, porque em nome de Jesus, se você tem fé no Deus Todo-Poderoso, esta aula de desemprego está quase acabando. Você crê nisso em nome de Jesus? Porque Ele sabe que você não pode passar muito tempo aprendendo esse negócio no desemprego. Está quase acabando. E o apóstolo Paulo, ele estava aqui elogiando alguns irmãos, e ele disse assim, eu me regozijo no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Alguém lembrou dele, e ele estava falando, pois já tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade para expressar essa lembrança. Ele está falando de uma amizade que ele tinha com os irmãos. Não digo isso como por necessidade. Aí ele diz assim, porque eu já aprendi a contentar-me. Irmãos, ninguém nasce sabendo de tudo. Ele diz assim, eu já aprendi a ficar contente. E aí ele diz assim, no momento de abundância e no momento de necessidade. Eu já aprendi. Queridos irmãos, falando sobre aprendizado, eu queria frisar algo para os irmãos. Existem dois tipos de aprendizado. Nós precisamos aprender a respeito de reflexos condicionados na área da aprendizagem. O reflexo condicionado é aquele que nós já nascemos com ele. Por exemplo, alguém vai enfiar o dedo no seu olho e a criancinha, se você fizer assim, ele já fecha. Ele não aprendeu com ninguém, esse aí é o hereditário. Mas os reflexos condicionados se aprende. A vida tem muita coisa que a gente tem que aprender a fazer. Por isso, essa poesia que eu trouxe para os irmãos, é preciso saber viver. E ninguém que sabe alguma coisa hoje, que não parou para aprender isso. Amém, irmãos? Então você precisa aprender, eu preciso aprender, nós precisamos aprender. Então, na tua juventude, você tem coisas que você precisa aprender. Pessoal do shows aí, precisa aprender. Na nossa vida adulta, nós precisamos aprender também. E as aulas estão aí. Ninguém que casa e tem filho, já sabe como lidar com o filho. Pergunta para o Wilson e para a Bruna, a confusão que deve ser ali naquela casa. Vai, Wilson, pega, o menino está chorando, a fralda caiu, pega direito, Wilson. Não, Bruno, já peguei, já deu uma mamadeira, ele está chorando. Não, não é assim, está errado, pega o menino direito, não sei o quê. Todo mundo aprendendo. É assim ou não é? É assim, todo mundo aprendendo. Na vida adulta, mesma coisa. Nós precisamos aprender, irmãos, a lidar com determinadas situações. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu aprendi, eu fui instruído. E eu pergunto, quem foi que instruiu aquele homem, a não ser a própria necessidade? Quem foi que instruiu ele, a não ser as situações pelas quais ele estava passando? Irmãos, uma vez que você aprende com as situações, você se torna alguém que conhece realmente e você tem condições de ensinar outras pessoas. Por isso que os filhos devem prestar bem atenção ao que os pais fazem e falam, aliás, corrigindo as suas vidas, porque eles estão falando, porque eles já aprenderam com a vida. E uma vez que ele fala assim, olha, não faça assim, eles já sabem, porque muitos deles até já fizeram daquele jeito e já quebraram a cara. Desculpa a expressão. E nós só vamos entender que as palavras do pai e da mãe são valiosas quando nós começamos a nos deparar com as mesmas coisas com os nossos filhos. E eu, quando comecei a trocar a fralda da criança, porque tem a número 1 que é tranquilo, mas a número 2 é embaçado. Olha o cara da Joanessa. É embaçado, irmãos. E eu comecei a trocar e eu falava assim,
meu Deus, eu estou amando muito os meus pais agora, porque eles fizeram isso por mim, fizeram. Quando 3:30 da madrugada, em pleno junho, julho, naquele frio que estava fazendo, aí um choro na madrugada, e eu falei, meu Deus, eu vou ter que levantar agora? Era a minha vez de levantar. Nessas horas era sempre a minha vez de levantar. E esse camarada chorando lá no berço lá, e falou, oh meu Deus do céu. E tinha um que nem dormia, cadê ele? O aniversariante foi-se embora? E ele não dormia, e eu comecei a pensar, meus pais passaram isso comigo, então eles têm autoridade na minha vida, amém, irmãos? Tem autoridade. O apóstolo Paulo aqui, a palavra de Deus, ela deve ter autoridade na tua vida, porque Paulo disse assim, eu aprendi, irmãos, nós precisamos aprender, porque nós não vamos estar sempre prontos, nunca. Algumas coisas vão nos pegar de surpresa. Você que veio à casa do Senhor nesta noite, certamente, eu imagino que as pessoas que estão aqui, estão aí com algumas situações que nunca passaram. E aí, Deus está dizendo para você, escuta, presta atenção na lição que eu quero te dar. E você aproveita essa situação diferente, nova, mas é ruim, pastor. E Deus diz que quer te ensinar alguma coisa, porque Paulo diz assim, eu aprendi, eu fui instruído, e depois, por fim, irmãos, ele diz assim, eu aprendi a estar bem em toda e qualquer situação. Então o problema de nós não estarmos bem, não é a falta disso, ou a abundância daquilo, é porque nós não aprendemos, amém, irmãos? Precisamos aprender. Precisamos aprender. E aí, quando nós aprendemos, nós vamos ter condições de ensinar outras pessoas e dizer para elas, escuta, aproveita esta oportunidade e aprenda algo de precioso para a sua vida, porque você vai ser usado por Deus para ensinar outras pessoas. Eu quero dizer para você, quem sabe você veio aqui e pensando hoje, vai ter uma oração lá na igreja e que o pastor vai levantar a mão sobre a minha vida, né? E vai clamar a Deus e eu vou sair da igreja com pelo menos 99% da minha situação resolvida. Isso não é verdade, eu não vou mentir para você. A palavra de Deus não ensina assim. Ela diz assim que nós devemos aprender. Mas pastor, tem uma aula que está demorando demais. Faz tempo que eu estou tomando essa aula. Irmãos, quando nós estamos estudando na escola secular, que nós não alcançamos, preste bem atenção ao que eu estou dizendo em nome de Jesus, que nós não alcançamos a nota que o curso pede, nós ficamos de quê? De recuperação. Eu desconfio que muitos de nós fica nessa DP de Deus, nessa recuperação, até nós entendermos a matéria. Pastor, já faz tempo que eu estou repetindo essa matéria. Até você compreender, porque o que vai fazer com que você tenha na sua vida, pode perceber, não sei você, mas eu me vejo repetindo, estudando uma coisa, falei, será possível que eu não aprendi essa lição ainda? E você vai olhar direitinho, não aprendeu, não sei você, mas eu vejo algumas lições e falei, eu estou tomando essa lição de novo aí, não aprendeu, porque o que Deus quer de nós, é que nós aprendamos a ter abundância e a ter necessidade. E quando nós aprendermos isso, irmãos, Deus vai nos conceder uma coisa que se chama equilíbrio. Amém, meus irmãos? Equilíbrio. O que diz o salmista? Não me dá demais, para que eu não venha blasfemar, me esquecendo de onde veio. Não me dá de menos, aliás, contrário. Não me dá demais para que eu não me esqueça, né? De onde veio.
e não me dá de menos para que eu não venha blasfemar. E Deus quer fazer este equilíbrio. As pessoas correm para ali, correm para cá, correm para tudo quanto é lugar, porque querem estar preparados. Foi uma preparação para a Copa muito grande, muita preparação, bandeirinha, chapéu, todo mundo queria estar preparado. Então, o Brasil tinha que se preparar, os hotéis, para esperar, isso chama logística, isso é maravilhoso, todos nós precisamos aprender isso. Vai viajar, compra mala, prepara a mala, irmã? Me ajuda a preparar minha mala, em nome de Jesus, viu? Compra a mala, prepara a mala, e vai, entendeu? Prepara a mala para viajar, tem que se preparar. Irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que nós devemos estar sempre prontos a aprender, e aí você não precisa ficar com medo das coisas que vêm como surpresa, porque se você é um bom aluno, você vai aproveitar todo momento da tua vida, e você vai dizer assim, olha, eu estou tendo uma aula diferente agora, que não é uma aula muito agradável, não é uma aula muito agradável, mas Deus está te ensinando coisas tão preciosas, irmão, coisas tão preciosas, diamantes de aprendizado, pepitas de ouro, de aprendizado, e a gente fica pasmo com o que Deus nos ensina, é uma coisa maravilhosa. Deus nesse exato momento está te ensinando a aprender, porque daí, irmão, você não vai ter mais nenhum medo, jamais você vai temer o imprevisto, você não vai temer mais o imprevisto, porque você está aproveitando para aprender uma lição nova, mesmo passando por determinadas necessidades, e ali você está aprendendo, e aí Deus está te preparando para que no final você diga assim, escuta, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, pode estar frio, pode estar calor, pode ter sede, pode ter sombra, pode ter carro, pode não ter carro, pode ter casa, pode não ter casa, pode ter muito dinheiro, pode ter pouco dinheiro, eu vou aqui no equilíbrio do Senhor, não é o teu. Um homem e uma mulher dessa não tem medo de nada. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Você já encontrou, eu já encontrei vários, alguém maluco, doido, com a cabeça virada, andando pela rua, deixou família, deixou tudo, louco, doido, varrido, não fala coisa com coisa, não faz coisa com coisa, mora em situação de rua, porque pensou que a vida era feita de ilusão. A vida é feita de coisas reais, amém, meus irmãos? E as coisas reais, elas pegam a gente no fígado, no baço, pegam em pontos vitais, e começa a bater naquele ponto ali, e se a gente pensa que a vida é feita de ilusão, a gente vai ficar maluco mesmo. Eu já encontrei muitos que ficaram loucos, de pedra, e eu pergunto a você, você nunca teve a impressão de que ia ficar maluco? Se você nunca teve, eu tive, e é uma sensação terrível, e se você acha que está sozinho nessa aí, você não está não, mas quando você diz assim, que lição Deus, o Senhor quer que eu tire dessa situação, e aí você deixa de correr o risco de ficar maluco, e você começa a aprender a viver, e é isso que Deus quer que você faça, na abundância e na escassez, no momento em que tudo está bem, e o momento em que nem tudo está bem, e este é o segredo, irmãos. Eu aprendi, o apóstolo Paulo falou assim, eu aprendi, eu fui instruído,
E ele significa que ele entendeu que ele precisava aprender essas coisas. O grande problema é que quando chega a aula de não ter nada, porque quem aqui é sabido o suficiente para dizer assim, eu aprendi a não ter nada. É fácil não ter nada, igreja? É fácil? É fácil não ter nada? Nós precisamos aprender. Isso vai nos trazer humildade. Em alguns momentos nós vamos chegar em algum lugar, diante de alguma pessoa e falar assim, você tem algo para me emprestar? Você me ajuda? Eu estou precisando de você. O que isso causa no coração do homem e de uma mulher é que Deus quer ver esse negócio de humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor e Ele ao seu tempo vos exaltará. Precisamos aprender isto, isso é precioso. E aí, quem é humilde nunca se sente humilhado, irmãos. E ser humilde não é ser pobre e não ter condições de vida. Ser humilde é considerar os outros superiores a nós mesmos. Por isso, toda vez que alguém humilha alguém, envergonha alguém, esse alguém, ele não está sendo humilde. Precisamos aprender, meus amados irmãos, a estar bem, tanto de uma forma como de outra. E aí você e eu, nós todos vamos entender que estar sempre pronto é estar preparado para toda e qualquer situação que a vida se nos apresente. Uma coisa é certa. O texto aqui diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E essa finalização, estou encerrando, 1 minutinho para acabar. Essa finalização faz um fechamento maravilhoso desse texto, que diz assim, em tudo isso aí, quando você entender que você não tem condições nem de segurar nem para cima e nem para baixo, você pode tudo naquele que te fortalece. Você entende? Eu não estou conseguindo tomar a aula direito, eu não estou tendo forças para continuar nesta aula. Aí acontece uma coisa maravilhosa, acontece o milagre de Deus. E você rompe os seus limites naquele que te fortalece. E aí, aquele que não podia, agora pode. Aquele que não tinha condições nenhuma, agora tem. Fique prestando bem atenção ao ensinamento que Deus quer te dar, porque na hora que não for mais possível para você, você vai conseguir naquele que te fortalece. Amém, meus irmãos?